Fala, minha galera do Spotify! Fala, minha galera do YouTube! Podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Hoje vamos falar de uma temática extremamente importante. Vamos falar sobre a sua comunicação, o alinhamento da sua comunicação com a jornada de preparação. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, você siga o podcast do Professor Alan, ative as notificações, vai lá nos três pontinhos e deixa as 5 estrelas. Isso estará indicando que, de fato, o podcast do Professor Alan tem impactado na sua jornada. Se você está no YouTube, siga o canal, já deixe o seu like, já deixe a sua curtida neste episódio e ative as notificações. Lembrando que todo santo dia, de segunda a sexta-feira, às 6h06 da manhã, vai um novo podcast ao ar. Neste sentido, é fundamental a temática do episódio de hoje. E ela inicia, como grande parte dos episódios, com uma pergunta. A sua comunicação está alinhada com os seus objetivos? Essa pergunta é uma pergunta de extrema importância e uma pergunta extremamente profunda. E eu te faço essa pergunta exatamente pelo seguinte: diariamente proferimos palavras que, de alguma maneira, estão alinhadas com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com as nossas ações. Aliás, o ato de falar é uma ação que nós estamos emanando para o universo. E aqui eu posso trazer, tanto pela linha da espiritualidade, uma linha mais religiosa, quanto por uma linha mais científica, atrelada à física quântica. Olha só, diariamente, como é que você tem se comportado em relação à sua aprovação? Você diz que a aprovação é algo impossível de ser conquistado ou algo que apenas está próximo a acontecer, que é uma fase da sua jornada? Como é que você tem se manifestado em relação à jornada de preparação? Você diz e você comemora suas vitórias? Ou todo santo dia você diz que não vai conseguir, que a jornada é muito dura, que a jornada é muito desafiadora e que você não conseguirá chegar até o final dela? Como é que você tem se manifestado? É exatamente essa a pergunta que você deve refletir e enxergar que a maneira pela qual você cria a sua realidade é a maneira pela qual esta realidade tende a ocorrer. E por que que isso acontece? Porque, pensa comigo, a forma que você visualiza determinado evento, no seu caso, qual é a forma que você visualiza a jornada de preparação? Você visualiza como algo desafiador, como algo sacrificante e como algo que é impossível de chegar ao fim? Ou você visualiza a jornada de preparação como algo que você quer muito, como algo que em alguns momentos você precisa abrir mão de pontos que você gosta, mas que você já se vê assinando o termo de posse, você já se vê recompensada por toda especificamente aquela jornada, por todo aquele processo. Como é que você se sente hoje? Mas tem que ser algo que está dentro de você. Responde aqui nos comentários, responde aí no seu caderno, escreve, diz exatamente como você se sente hoje em relação à jornada. Você sente que está no caminho certo? Quando você acerta uma questão, isso aumenta a sua autoconfiança?
Ou você apenas acha que acertou porque acabou de visualizar aquele conteúdo? Quando você erra uma questão, a sua frustração supera o desejo de ir em busca da resposta, ou seja, de saber o porquê que errou. Como é que hoje a sua mente se comporta? Porque a maneira como você vê a jornada é a forma como você cria o seu mundo. Quanto mais você enxergar que a jornada de preparação ela é difícil, ela é efetivamente sacrificante, mas a jornada de preparação será desta forma, porque você já criou uma atmosfera que você vai fazer por onde que isso aconteça. Como assim fazer por onde, professor? Gente, quando você visualiza uma realidade, você cria um mundo ao seu redor, você cria características ao seu redor. E quando você cria características, a tendência é que você seja exatamente da forma que você cria. Então, quando você visualiza que a jornada é desgastante, que a jornada é sacrificante, você estará ali sendo criado como uma pessoa disposta, uma pessoa motivada ou uma pessoa que está sempre cansada, uma pessoa que está sempre desmotivada e uma pessoa que efetivamente parece que está se arrastando na jornada. Ora, se você visualiza o mundo dessa forma, você cria uma realidade ao seu redor. E, consequentemente, você efetivamente tem essa característica, você é assim no momento em que você cria essa realidade. Consequentemente, quais são as suas ações? As suas ações são de pessoas motivadas ou as suas ações são de pessoas que efetivamente são de pessoas que se arrastam ao longo da jornada? Eu preciso que nesse momento você efetivamente raciocine a sua realidade. Ah, professor, as minhas atitudes atuais são efetivamente ligadas a muito a sacrifício, que eu estou me arrastando, que efetivamente para dar um passo, eu levantar a perna para dar um passo, parece que tem 10 quilos na minha perna. Então, você faz ou você tem atitudes de acordo com o que você efetivamente é, ou seja, o que está de acordo com a sua essência e, consequentemente, você vai ter aquilo que você faz. Ora, se você efetua ações que são ações morosas, que são ações em que você demora efetivamente para transformar a sua realidade, mesmo enxergando que aquela realidade não é a melhor no momento. Por exemplo, você visualiza que precisa fazer exercício, mas você não faz. Ora, quais são os resultados que você vai ter? São resultados de bom ou de um desempenho ruim quando você for fazer a prova? Então, você imagina assim, ó, fazer questões não adianta nada. Então, não vou fazer questões. Você não faz, porque na sua essência não adianta fazer questões, porque você não vai chegar ao fim da jornada. Então, você não faz. Então, efetivamente, o seu resultado, ou seja, um ter, vai ser um ter negativo. Você não vai conseguir alcançar o que você tanto sonha. Agora, a informação maravilhosa é que quando você modifica esse cenário no que está ao seu redor, automaticamente também os resultados eles se modificam. Então, eu te convido a passar esta semana exatamente com uma visão, uma visualização acerca da sua aprovação, acerca da aprovação como uma fase da sua jornada, que perpassou desde o momento em que você decidiu estudar para concursos, perpassando pelo momento em que você começou a dedicar horas para estudar, que você reajustou a sua rotina e que por isso você começou efetivamente a mergulhar nesse mundo. Então você visualizou uma nova realidade para você, uma realidade que ao fim você teria estabilidade profissional, estabilidade financeira, poderia passar a ter experiências que talvez hoje você não consiga ter, seja pela questão profissional, seja pela questão financeira, seja por uma questão pessoal.
E você passou a criar uma realidade onde você modificou toda uma estrutura, inclusive familiar, para você conseguir estudar. Afinal de contas, você reservou o seu canto de estudo, você possibilitou ou providenciou pessoas que pudessem estar com seu filho ou com sua filha, você organizou as brincadeiras aos finais de semana, para que você pudesse, que pessoas estivessem com seu filho ou com sua filha, ou seja, você também organizou com seus amigos, indicando que você não poderia mais estar durante todo o final de semana com eles, mas sim que precisaria organizar uma tarde, uma noite, duas tardes, duas noites, enfim. Então você criou uma estrutura de acordo com o mundo que você visualizou, que é um mundo de preparação. A partir do momento que você cria essa estrutura, isso está em sua essência. Você é uma estudante. Você é uma estudante. E por você ser uma estudante, você passa efetivamente a se dedicar mesmo tendo o trabalho após o trabalho. Como assim o trabalho após o trabalho? Porque quando você se dedica a estudar e você já tem uma jornada de trabalho, ou você passa para estudar depois do trabalho ou antes dele. Então, você passará a ter necessariamente uma jornada de herói, ou uma jornada de heroína, ou seja, uma jornada em que efetivamente a sua vontade de transformar ela é maior do que efetivamente a dor de ficar parada, o desconforto, efetivamente, desta zona que é intitulada, né, como zona de conforto, mas, em verdade, é um desconforto que gera, porque não proporciona a realização dos seus sonhos. Então, você começa a fazer diferente. Então, quando você visualiza, você cria um mundo ao seu redor e você passa a ser diferente. Quando você é diferente, você vai ter atitudes diferentes, você vai ter ações diferentes, você vai proferir palavras diferentes, porque você vai se tornar mais autoconfiante. Você vai entender que, de fato, por mais que a jornada exija que você abra mão de elementos que você hoje gosta pra caramba, você também será recompensada efetivamente com os seus resultados. Resultados que foram criados não por ninguém, mas sim por você. E se você é, ou seja, tem a ver com a essência e você faz, quais são os resultados obtidos? Não precisa visualizar ou perguntar para mim. Você, neste contexto, consegue enxergar que os resultados das pessoas que são e que fazem é que elas vão ter o que elas querem, o que elas almejam. Elas vão conseguir conquistar a aprovação que tanto sonham, porque não é um evento aleatório. Não é ali, ah, será que eu vou conseguir? Não, não tem o será. Eu vou conseguir. Trata-se apenas de tempo, apenas de paciência, porque o sucesso, como eu digo sempre aqui nos podcasts, nos episódios, ele dialoga com a paciência, ele flerta com a paciência. Então, ele flerta com o longo prazo, e quando eu falo longo prazo, eu não estou falando de 10 anos ou de 5 anos, já foi assim. O longo prazo, hoje, quando a gente fala em um ano, 6 meses, a gente está falando já em longo prazo. Porque você vai começar a colher frutos do que você é e do que você faz. Então, o ter aí é o ter de resultados. É o ter efetivamente do que você está construindo. Só que muitos fazem a equação ao contrário. Muitos buscam ter, depois fazer para ser. Não. É ser, fazer e ter. Então, é exatamente a maneira pela qual você se comunica efetivamente com o universo que você consegue criar uma realidade que seja satisfatória ao que você tanto busca. Se você efetivamente hoje senta para estudar, mas não sabe o caminho que você deve percorrer, ou seja, se você sente perdido ou perdido na jornada, aqui exatamente na descrição deste podcast consta o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Se você precisa de ajuda, solicite uma análise individual de perfil estudantil. Eu sou o professor Alan Vinícius, coach formado efetivamente pelo Instituto Internacional, pelo IGT, e efetivamente um coach de produtividade estudantil. E professor, o que é que um processo de coaching faz? É um processo de treinamento
a partir de ferramentas para que você encontre a sua melhor versão. Atrelado ao processo de coaching, existe também um processo que é o processo de consultoria, na qual eu crio a sua estratégia de estudos através do método AV4.4 e eu acompanho você ao longo da jornada. Então, se você está se sentindo sozinho na jornada, sozinha, não sabe o caminho a percorrer, chegou a hora de você transformar a sua realidade. Esse tipo de conteúdo, ele não pode ficar apenas com você. Então, clica nesse momento no botão de compartilhar, seja no YouTube, seja no Spotify, encaminha para a pessoa que efetivamente precisa ouvir os aspectos que foram abordados no episódio de hoje. Não encaminha para 10 pessoas, não, encaminha apenas para uma pessoa. Ah, professor, pode ser grupo? Pode. Encaminha para uma pessoa e mostra o quanto aquela pessoa ela foi lembrada por você, o quanto ela é importante para você. Combinado? Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 92. Um grande abraço, até lá, valeu!